falar sobre missões nesta tarde e quero falar sobre o que realmente a grande comissão fala. Então, todos nós conhecemos bem a grande comissão que diz assim em Mateus 28, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Esta autoridade, conforme o Dr. Shedd, significa que não podemos desobedecer. Este aqui não é opcional. Jesus não está deixando opcional. Ele está dizendo, é esse mesmo que estou mandando. Ele disse assim em versículo 19: ide, portanto, por causa desta autoridade, por causa daquilo que eu tenho ensinado para vocês, por causa daquilo que eu tenho feito, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, uma das queixas que está muito comum em nossos dias, ao redor do mundo, nos campos missionários, por causa do sincretismo, por causa de guerras entre crentes, por causa de até pessoas matando uns aos outros, mesmo pessoas de igrejas fazendo isso, participando disso, e de muitas coisas que têm acontecido. Aqui no Brasil também, muitas coisas acontecendo, e as pessoas estão dizendo que os missionários não fizeram discípulos. Não houve discipulado de verdade. Então nós temos que olhar para isso, porque é um problema. A gente pode pensar, nós somos nós já conhecemos tanto esse texto, o Bárbara vai falar sobre esse texto, mas acontece que os missionários não estão fazendo, não estão cumprindo esse texto. Então, o que é que Jesus mesmo fala aqui? Ele disse assim, que nós temos que fazer discípulos. Não é só ganhar pessoas, não é só botar pessoas na igreja, numa igreja que construímos, e botar as pessoas lá que vão assistir os cultos. Ele não disse isso aqui, ele disse que nós temos que fazer discípulos de todas as nações, temos que batizar as pessoas que realmente conhecem Jesus Cristo, que estão identificados com Jesus Cristo. E para fazer discípulos, em versículo 20, nós temos que ensiná-los a fazer o quê? Guardar tudo que Jesus ensinou. O que foi que Jesus ensinou? Esse aqui é um dos problemas dos missionários que vão do Brasil e outros países. Eles vão com uma mensagem que eles ouviram nas suas igrejas, nos seminários, mas eles não conhecem muito do que Jesus ensinou. O que é que ele realmente ensinou? Então, para saber disso, nós temos que conhecer profundamente os evangelhos, nós temos que conhecer profundamente o que os discípulos de Jesus ensinaram, e os discípulos dos discípulos de Jesus, como Paulo, ensinaram. Então nós vamos começar a chegar a conhecer o que Jesus Cristo ensinou, e saber o que é que nós temos que passar para as pessoas que são batizados, que são discípulos de Jesus Cristo. Então eu quero falar 3 coisas nesta tarde que Jesus ensinou. Ele ensinou muitas outras coisas, mas quero enfatizar 3 pontos aqui. Ele ensinou sobre o Evangelho. A gente pode ver isso, espero que você tenha a sua Bíblia aí, porque nós vamos olhar para vários textos o que é o Evangelho, o que é o Evangelho, que tanto falavam. O Evangelho, e nós temos em todas as epístolas o Evangelho, nós falamos do Evangelho, nós somos evangélicos, né? O que significa isso? Então, é bem claro em Lucas 24, versículos 44 a 49, quando Jesus disse aqui, depois de encontrar com os discípulos, depois da ressurreição, ele disse, encontra com eles, ele disse assim, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Ele está fazendo-os lembrar aquilo que ele ensinou. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas
e nos Salmos. Então, ele está falando sobre a palavra de Deus, ele está falando sobre o que o Antigo Testamento diz sobre ele. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o que? Arrependimento para que? Remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o que é o Evangelho? O Evangelho é que nós somos pecadores, perdidos, sem esperança, sem Deus neste mundo, mas que por causa de Jesus Cristo nós podemos ser perdoados, nós podemos ter vida nova, nós podemos ter esperança da vida eterna, nós podemos ter remissão de pecados. Esse é o cerne do Evangelho, o perdão do pecado. É uma coisa que tenho falado em vários lugares, que é uma coisa que não ouço quase mais nas igrejas, que as pessoas têm consciência de pecado. É mais uma mensagem positiva, né? No sentido que as pessoas têm que saber que Jesus é bacana, Jesus é isso, Jesus é muito bom, você vai prosperar, você vai ser abençoado, você vai se sentir bem através das músicas, quero sentir o seu braço e tudo isso. Mas antes disso, irmãos, é alguma coisa que estamos esquecendo. Vem o arrependimento para a remissão dos pecados. Esse é o Evangelho. E Jesus deixou muito claro aqui. Nós podíamos olhar assim em Mateus também, quando o anjo apareceu para José, né? Ele estava lá desesperado com Maria grávida, e ele não sabia, não entendia isso. A única razão podia ser que que havia relações com outro homem. E ele estava desesperado, porque ela, além dela ser infiel, ela podia ser morta. E então ele estava sentindo muito desesperado. E o anjo aparece para ele e disse: não se preocupa, porque que ela está grávida, ele vai perdoar os pecados das pessoas. Ele veio para a remissão dos pecados. Graças a Deus, ele salvará do pecado o seu povo. E então, quando Pedro, depois de, a gente podia mostrar isso em muitos outros lugares nos evangelhos, mas em Atos a gente vê que Pedro entendeu muito bem o evangelho. Ele entendeu que era a mensagem do evangelho quando ele está pregando aqui no dia de Pentecostes, né? E ele proclama aqui em Atos 2:37, ele diz assim: ouvindo eles estas coisas, que ele ficou acusando eles, né? Acusando de ter matado o próprio Messias, compungindo-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Não falou, começa a fazer boas obras, leva água potável para o sertão, entendeu? Essas coisas são importantes. Mas ele não falou isso. Esse não é o Evangelho. Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isso é nós. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pessoas arrependidas, pessoas que compreendiam o Evangelho, que os seus... Para adquirir este DVD,
Acesse www.gospelnews.tv, a TV que leva a verdadeira palavra de Deus até você.